Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, segunda-feira, 23 de março. Que bênção mais este dia da nossa vida, desta existência. Vamos agradecer, vamos elevar nosso pensamento ao Pai, ao nosso Pai Criador, Deus de amor, justiça e misericórdia. Vamos elevar o nosso pensamento também ao nosso Mestre Jesus, incansável irmão, amigo, nossa luz, nosso farol, nosso caminho a seguir. Nosso anjo da guarda, este companheiro que está sempre conosco a nos amparar, nos acompanhar, nos inspirar. E a toda a espiritualidade amiga, esses espíritos protetores, espíritos de luz, espíritos amigos. Esta semana que se inicia, pedimos, Pai, força, boa vontade e lucidez. Pedimos também pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, companheiros de trabalho, pelas nossas vocações. Pai, que possamos ser úteis, que possamos dar um passo mais a caminho da nossa evolução. Para isso pedimos, fique conosco, hoje e para todo o sempre, que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho. Aqui está chovendo, começando uma chuva linda. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver um pequeno estudo, uma pequena reflexão para o nosso dia, que se inicia, capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire. E me veio aos olhos aqui o item 11, portanto, item 11 do capítulo 24, que é: os sãos não têm necessidade de médico. Ai, mestre! Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele, com Jesus e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E isto está no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento da Bíblia, no capítulo 9, versículos 10 a 12. E aí Kardec coloca na minha versão aqui, publicanos em negrito. Quer dizer que no final do capítulo vai ter uma explicação de quem são os publicanos. Vamos ver o que Kardec nos traz? Publicanos e peageiros eram os responsáveis pela cobrança dos impostos. Por isso eram desprezados e considerados pessoas de má vida. Porém, entre eles existiam pessoas estimáveis, e Jesus reconhecia suas verdadeiras intenções. Eis porque os acolhia. Ver nesta obra o capítulo Introdução, Notas Históricas. Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo traz sobre os publicanos, os fariseus. Então quem quiser voltar lá e consultar. Então Jesus se sentou na casa de Mateus para comer com os publicanos, para conversar com os publicanos. Vamos rapidamente, relembrar. Para eles era muito simbólico sentar-se à mesa, a hora das refeições, tinham leis ali
condutas de moral estabelecidas, condutas de comportamento estabelecidas, com quem eles podiam sentar, como, existia toda uma forma de se fazer as coisas. E sentar-se à mesa, depois tem a questão do lavar as mãos, né? Sentar-se à mesa com os publicanos e as pessoas de má vida, como fala aqui, imagina, para os fariseus, né, que eram ali os que detinham o poder, detinham uma colocação social importante, que estavam ali analisando tudo que Jesus falava. Eles andavam sempre à espreita, escutando, achando qualquer coisa que Jesus falasse ou fizesse para poder acusá-lo, né? Queriam entender mesmo, mas na verdade também queriam acusá-lo, achar coisas erradas na conduta de Jesus. Então, quando eles viram isso, disseram: mas como assim o mestre que você senta? Com tudo que o nosso povo não faz, condena, o nosso povo condena sentar com os publicanos, estes irmãos que nos cobram os impostos, essas pessoas de má vida. E Jesus fazia tudo o oposto. Então Jesus sabiamente vem nos falar a palavra, fala para eles, e Kardec nos traz aqui, nesta passagem: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. É tão óbvio, não é, esta passagem, mas quando a gente para pensar, depois que a gente lê, parece óbvio. Mas quantos de nós também, às vezes, não criticamos uma assistência demasiada, ou então clamamos por justiça, pensamos assim: não é justo comigo, que faço tudo certinho, não receber de Deus o que eu queria, enquanto tem irmãos que não fazem nada e parece que sempre chega alguém e ajuda, e a mim, que sou correto, ninguém ajuda. Ou então, eu que faço tudo certo não tenho as recompensas de Deus que eu gostaria, enquanto parece que tem outras pessoas que não merecem e têm. E nesses momentos que a gente tem que lembrar dessa fala de Jesus: os sãos não têm necessidade de médico. Se a gente está bem, a gente não vai no hospital. Quem é que vai no hospital? Os enfermos. Por isso que Jesus sentava com eles. Não é? Que é muito bonito. Que nós possamos aplicar mais isso na nossa vida, né? Na hora de fazer os julgamentos para com os nossos irmãos e para conosco mesmo. Depois tem todo um entorno, obviamente, do capítulo, que é muito bonito. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. A candeia era uma luminária, né, uma pequena luminária com combustível, e o alqueire era um cestinho, né? Então ele dizia assim: não pega essa luz e tapa ela. Não coloque, não tapem a luz de vocês. Então é como se fosse um pequeno manual de como a gente deve proceder para que o que a gente já tem de bom seja realmente usado para o bom. Que a gente não pegue as coisas que nós já temos boas, preparadinhas, e ainda esconda, né? O pouco que a gente já tem, a gente pega, em vez de aproveitar e dividir, a gente ainda vai e esconde, pega a nossa luz e põe debaixo do cestinho para ninguém ver. Não. E aqui os sãos não têm necessidade de médico, é isso que Jesus quer dizer. Não se preocupem que Deus vê a todos, mas Ele vai atender primeiro os que estão doentes, sim. Nós que já estamos bem, vamos nos ocupar de fazer outras coisas, ou então ajudar a Jesus a socorrer os que estão mais adoecidos que nós, porque adoecidos todos nós ainda estamos um pouco, não é mesmo? É muito bonito, é muita coisa que a gente gostaria de falar, mas a cada um que toque seu coração, faça sua reflexão com profundidade nessa semana que se inicia. Quem de nós já não foi o enfermo e quem de nós já não foi o enfermeiro? Tudo aprendizado na nossa caminhada. Vamos ao Livro dos Espíritos?
Vamos lá. Então, nós estamos então no capítulo 2, os elementos gerais do nosso universo. Estamos na pergunta 19, que está dentro de um assunto conhecimento do princípio das coisas. Então, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos na pergunta 19. Através das investigações científicas, pode o homem desvendar alguns segredos da natureza? O que tu acha? O que será que os espíritos responderam? Kardec perguntou: nós aqui, reencarnados, através das investigações da ciência, podemos descobrir os elementos, como eu disse, segredos da natureza? A ciência foi dada ao homem para que ele se desenvolva em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aí vai ter um comentário de Kardec, vamos ver. É um comentário curtinho, então vamos ler. Diz assim: quanto mais o homem penetra pelos seus conhecimentos nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho ou por fraqueza, sua própria inteligência faz com que ele se deixe levar pela ilusão. Acumula muito conhecimento, mas, a cada dia que passa, verifica quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. Assim, a cada dia, acrescenta mais decepções ao seu orgulho. Então, Kardec perguntou se através da ciência a gente pode desvendar os mistérios da natureza. E os espíritos respondem que justamente a ciência foi nos dada para que a gente faça essas descobertas, para que a gente desenvolva a nossa inteligência. Mas eles dizem aqui, tudo está regulado por Deus. Vai ser descoberto no seu tempo, na sua utilidade. Tudo é útil na criação do Pai. Bom, e aí Kardec vem dizer que o que acontece? Que nesse é um movimento humano ainda de nós imperfeitos, a partir do momento que descobrimos algo, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, num primeiro momento, nós sempre tendemos a ser extremamente orgulhosos, né? Descobrimos algo, sou eu, orgulho, até que chega num ponto de conhecimento, entendimento, maturidade, e aí adquire uma certa sabedoria, que esse ser vai entendendo que quanto mais, aí inverte, quanto mais sábio, mais ele admira Deus. Então ele vai num ascendente de conhecimento, enquanto renega Deus, porque ele acha que é ele que sabe. Nós os seres humanos fazemos esse movimento. E quando chega num nível, nós já vimos grandes sábios, conhecemos grandes sábios da humanidade. Quanto mais sábios, mais humildes, né? Mais conhecedores das verdades, não dessas verdades científicas, descobertas, que servem sim, são importantes, mas são pontuais, elas servem ali para aplicar em alguma coisa, não são as verdades que regem, né? E que perduram ao longo do tempo. Então é assim, que nós possamos tirar dessa pergunta essa sabedoria, de que a gente não fique muito vaidoso pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Agora eu tô estudando a doutrina, ai como eu sei, né? E começo a ficar vaidosa e acho. E vai chegar um ponto que eu vou cair do meu cavalo e vou ver que não era nada daquilo. E aí o oposto começa a acontecer. Quanto mais eu estudar, mais eu entender, mais eu vejo que eu sou pequena e que mais eu vejo o quão grande, o quão lindo e o quão perfeito é Deus e a criação. Que nós possamos aprender antes para cair menos do cavalo, né? É isso que a gente aprende com a nossa codificação, com a doutrina espírita, com as leis, com a lei de Deus. Vamos encerrar?
Vamos primeiro agradecer ao Pai por mais este dia que abrimos nossos olhos, termos levantado da cama ou estarmos deitadinhos nela, mas aqui juntos, com os nossos corações unidos, estudando, refletindo. Gratidão por essa chuva, Pai, ou por este sol. Gratidão por mais esta oportunidade, deste dia bendito. Cuida de nós, cuida de todos os que amamos e de todos os nossos irmãos da nossa humanidade. Que nós possamos, como formiguinhas, fazer o nosso pouquinho para contribuir na Tua obra. E que possamos ir dormir à noite na certeza de que fizemos o nosso melhor. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.